Bem-vindo! Esse é o canal Pensador Calculista. Se o seu objetivo é aprender cálculo, então você veio ao canal certo. Se quiser fazer que esse vídeo beneficie mais pessoas, aperte agora o botão de like e se inscreva no canal. Nesse vídeo vamos ver como se integram expressões que contêm funções trigonométricas e esse é o primeiro vídeo desse assunto. Muito bem, então agora o nosso objetivo é transformar o integrando destas expressões que contêm as funções trigonométricas através de uma mudança de variável em uma função racional que nós já aprendemos a integrar pelo método das frações parciais. Muito bem. Então, por enquanto, vamos ficar com uma coisa chamada mudança universal de variável. Neste caso, a gente vai abordar o problema de uma forma genérica, ainda que nós reconheçamos que esta mudança universal pode me conduzir a integrais bastante complicadas. Mas este é um recurso que nós conhecemos popularmente como uma tábua de salvação. Se eu não me recordo dos outros, então eu posso lançar mão deste. E esta mudança de variável, que a gente chamou de mudança universal, é chamar de t a tangente de x sobre 2. Observe que eu tenho, neste caso, uma razão formada, uma expressão formada por termos misturados do seno de x e do cosseno de x. Neste caso, se eu chamar de t a tangente de x sobre 2, eu vou poder, então, vou poder definir o seno de x como 2 vezes o seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2 dividido por 1, que aqui se encontra representado pela identidade trigonométrica fundamental seno ao quadrado de x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x sobre 2. Dividindo em cima e embaixo pelo cosseno ao quadrado, eu chego a 2 tangente de x sobre 2 dividido por 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2, o que me conduz a 2t sobre 1 mais t2. Muito bem, o que acontece com o cosseno? O cosseno de x é o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. Lembrando que esta é a expressão clássica para cosseno do arco duplo. Logo, se o arco é x sobre 2, o arco duplo é x. Dividido por 1 igualmente, que é o cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais o seno ao quadrado de x sobre 2. Novamente, dividindo pelo cosseno ao quadrado, eu chego a 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2 no numerador e a 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2 no denominador. E aqui resulta, então, 1 menos t2, 1 mais t2. Então, eu já modifiquei, já substituí a variável x por t e já tenho expressões para o seno de x e para o cosseno de x. Muito bem, então agora eu vou substituir o meu integrando, que era r de seno de x cosseno de x dx, por r de 2t 1 mais t2, que é o seno de x,
e 1 menos t2 sobre 1 mais t2, que é o cosseno de x. E o meu dx, o diferencial da variável x, vai poder ser trocado por 2dt sobre 1 mais t2. Então, resolvamos aqui um exemplo, onde eu tenho, então, a integral da secante de x dx, que é dx sobre o cosseno de x. Observe, então, que eu aqui estou trocando o cosseno de x por 1 menos t2 dividido por 1 mais t2. E estou trocando o meu dx por 2dt sobre 1 mais t2. Simplificando 1 mais t2, eu transformo essa integral em 2dt sobre 1 menos t2. Jogo esse 2 para fora do sinal de integração e vou começar aqui, então, o meu método das frações parciais. Então, ali era 1 menos t2. 1 menos t2 nada mais é do que 1 menos t multiplicado por 1 mais t. Logo, aprendemos no método das frações parciais, polinômio de grau inferior, as duas raízes do denominador são distintas. Então, eu tenho a sobre 1 menos t, b sobre 1 mais t. E aqui em cima, então, tirando esse 2, evidentemente, eu vou ter a vezes 1 mais t, b vezes 1 menos t, igual a 1, que nada mais é do que 1 dt do numerador da integral original. Com isso, eu determino que a é igual a b e ambos são iguais a meio. Muito bem. Então, agora, eu tenho esse meio com o 2 que estava do lado de fora, eles se cancelam, e eu tenho a integral de dt sobre 1 menos t, mais a integral de dt sobre 1 mais t. Integral de dt sobre 1 mais t é menos o ln do módulo de 1 menos t, enquanto integral de dt sobre 1 mais t é ln do módulo de 1 mais t. Logo, a solução é ln do módulo de 1 mais t sobre 1 menos t mais a constante. Finalmente, substituindo, eu tenho ln do módulo de 1 mais a tangente de x sobre 2, 1 menos a tangente de x sobre 2 no denominador, mais a constante. Ora, esta expressão que aqui está nada mais é do que a secante de x somada à tangente de x, portanto, a solução desta integral é ln do módulo da secante de x mais a tangente de x mais c, que é uma expressão conhecida, uma integral imediata conhecida, mas fora deste método, um tanto complicada de ser desenvolvida. E aqui, então, fica como exercício a quem estiver inseguro demonstrar que 1 mais a tangente de x sobre 2 dividido por 1 menos a tangente de x sobre 2 é a secante de x mais a tangente de x. Então, aí está a nossa primeira parte, onde a gente viu, então, o método da mudança universal de variável. Vamos dividir, então, esta aula da integração de expressões que contêm funções trigonométricas em algumas partes. Mas aí está um método que serve sempre.